Fui completamente autodidata, excetuando esse métodozinho que o meu avô me emprestou de posições. Fui aprendendo, vendo, ouvindo sobretudo, não é? Puxa para trás a agulha, puxa para trás, depois mais tarde os cassetes. Quando eu comecei a interessar-me pela música, realmente o conceito da música com peso e da música progressiva não tinha sido inventado. Com quase 30 anos posso dizer que não me atrevo a ouvir aquilo, mas eu comecei a ouvir heavy metal à custa do new metal. Passaram uma compilação de umas músicas de Metallica num CD. A maior parte até era que era do Black Album, mas aquilo para mim mudou a minha vida. A gente ia passear de carro, os passeios de família, e estava sempre Scorpions a tocar e coisas assim. E ficou sempre me disse muito. Eu tenho um irmão mais velho que cedo ouvia música, não heavy metal pesado, cenas tipo Scorpions e Def Leppard e cenas mais calminhas. Eu ouvia muito, era mais o grunge, Nirvana, por influências do meu tio, e ele também ouvia muito mais aquela onda Dark Wave, Sisters of Mercy, Fields of Nephilim. E pronto, eu tinha sempre aquele bichinho da música um bocadinho mais pesada. Em casa o meu pai tinha Iron Maiden, tinha Black Sabbath, tinha Led Zeppelin, tinha essas cenas todas. E então acho que desde que me lembro comecei a ouvir música foi logo já com cena relativamente pesada, né? Com esse tal programa da Hora do Lobo, do António Sérgio. Pai, lembro-me de ficar no quarto e tipo curtir mesmo do som que ele passava. Eu acho que na altura nem sequer sabia bem o que era aquilo, sabes? Mas fascinava-me o facto de ver música diferente de todas as outras rádios, pronto, que tu podias ouvir e daquilo que passava também na televisão. Foi sempre uma luta em casa para pedir ao meu pai para comprar aparelhagens novas, aparelhagens com leitor de vinil, com leitor de cassetes, claro, e com rádio. O CD era uma miragem. Só o primeiro álbum que comprei em CD, curiosamente, foi o Black Album, uma edição especial, mas eu não tinha sequer leitor de CD. O primeiro vinil que comprei foi o Arise dos Sepultura. É um vinil fantástico. Lembro o primeiro CD que comprei, CD. Eu já tinha comprado cassetes na altura e vinil, mas CD será o Red Lightning dos Metallica. O Thoughts de Ramp. E descobriu por acaso, foi na altura em que comecei a me interessar e a aparecer os vinis. Entretanto, soube que eles ensaiavam a uns... para aí 1 quilómetro de mim. Com amigos meus, nós íamos para a porta da garagem dos Ramp e estávamos lá do lado de fora a ouvir os ensaios, nem sequer os conhecíamos. Antigamente tínhamos que fazer trocas, não era, de tapes e coisas assim para ter acesso à música que vinha de fora. Não havia muitas lojas a vender discos desse tipo de música, tinhas que mandar vir os discos e coisas assim. A maior diferença da altura para hoje em dia era também um bocadinho o acesso à informação, principalmente fora dos grandes centros populacionais do país, Lisboa e Porto. Ainda havia uma grande diferença. Nós vivíamos quase nos anos 80 no Alentejo. Quando vinhas a Lisboa, tinhas tudo. Havia um ritual de ouvir todos os programas, gravarmos os programas em cassetes e depois íamos buscar as fanzines nacionais, internacionais, e andávamos à procura de bandas e trocávamos cassetes e passávamos tardes inteiras em casa uns dos outros a ouvir música e a descobrir bandas novas. A gente, se comprasse uma Metal Hammer, tinha pelo menos 6 ou 7 meses de atraso. Ouvir nas televisões e nas rádios na altura era quase impossível. As poucas coisas que tínhamos ainda era o 7, o Jornal 7 fazia alguns artigos, era o Blitz, que ainda era jornal na altura. A gente ia chegando às coisas. Havia muita partilha de cassetes, alguém comprava um disco e gravava para os outros todos. E íamos, às vezes era cópia de cassete para cassete. E temos tanta facilidade que se torna quase que absurda a facilidade como tu tens. Músicas que acabam de sair, praticamente quase 3 dias depois já estão cá fora, já toda a gente está a ouvir, disponíveis. Antigamente a gente tínhamos que aguardar meses para ter um novo álbum até que chegasse. De antigamente para agora, a nível
da maneira como eu ouvia a música. Provavelmente, antigamente, se calhar ouvia música para criar um estado de espírito. E hoje em dia ouço música consoante um estado de espírito. Agora acho que as coisas estão um bocado mais separadas, as pessoas separam-se mais, estão mais individualistas, consomem assim de uma maneira desenfreada e muitas vezes sem aquele conhecimento de ler a capa, de teorizar, decorar aquelas músicas todas. Existe uma grande diferença, eu acho, abismal. O primeiro concerto de heavy metal que eu vi também foi em Cascais. Na altura em Cascais fervilhava de ação. E foi com os Iron Maiden, com o Blaze Bayley, na altura. Esse foi o meu primeiro concerto. Foi o primeiro concerto também. E esse foi o primeiro concerto dele e o meu primeiro de heavy metal. Portanto, foi com Halloween, Dirty Deeds e Iron Maiden. Na altura eu vivia com os meus pais, então havia um bocadinho mais de liberdade quando entrei na faculdade, porque saí de casa. E não me lembro, sei que assisti a vários, assisti Anathema, Madame Bride, The Gathering, Marduk na altura. Era os Tormentor, da Almada, Battalion e Procyon, que lançavam aquelas maquetes que a gente adorava aquilo e eram bandas muito fortes na altura. Esse foi o primeiro que eu me lembro de ver. Tive a certeza que era o estilo de música que gostava mais quando houve um concerto na escola secundária em que estudava, que foi em 1992. Os cabeça de cartaz eram os WC Noise. No Imperial, com Scorpions, com Moonspell, acho que foi esse o primeiro grande concerto de metal que eu fui ver. Eu fui ver Metallica em 93, em Alvalade, e acho que antes disso não tinha visto nenhum concerto assim, mesmo a sério. Fui com um amigo da escola de secundário acampar sozinho, Vila de Mouros, Iron Maiden, Entombed, Rollins Band. Lembro de ver o Zanger a tocar no palco secundário e achar fogo. Há bandas portuguesas boas. Na altura lá em Martins, que era os Procyon. Eles foram convidados lá por uma das listas da Associação de Estudantes e eu pensei, espetáculo, é a primeira vez que eu vou ver um concerto e vou adorar. Foi precisamente de Moonspell, não me recordo o ano, mas deve ter sido para que é 2007. E foi lá em Barcelos, e, na altura foi um concerto perto da minha casa e na altura fui assistir. Acho que o concerto que me marcou mais, logo assim, o primeiro foi Sepultura, em Cascais, o primeiro de Sepultura cá. Já apreciava o concerto de outra maneira, com uns olhos e ouvidos de músico, e pá, foi brutal. E recordo-me de ter visto ainda o David como frontman do Wave. Opa, mas que grande concerto, foi brutal. Foram assim, 3 ou 4 bandas que me deixaram completamente... E o Web foi simplesmente esmagador. Foi tudo a partir do Don't Stop the Metal. Um dos que mais me marcou, e foi pelo gozo mesmo, porque a música chamou-me a atenção, mas eu achei que era alguém a gozar, que foi Candle Serenade. Quando vi alguém pintado em palco, na altura as pinturas eram uma coisa desconhecida. Eu acho que se calhar hoje em dia há um espectro de seguidores de metal mais variado. Acho que existem mais géneros e subgéneros de metal. E isso torna, se calhar, o fã do heavy metal um bocadinho mais eclético. Ao mesmo tempo, acho que há bandas que conseguem congregar esses subgéneros e são na minha opinião, se calhar, as grandes bandas e conseguem, lá está, buscar os fãs dos diversos espectros do metal. Pelo que me parecia, havia menos bandas. Agora há cada vez mais os miúdos mais novos que começam a tocar e depois tem várias bandas e depois umas acabam, outras continuam, depois formam outras. Acho que na altura, o pessoal era mais fiel um bocado, fazer uma banda e mantinha-se durante mais tempo. Quando começas a tocar um instrumento, principalmente guitarra elétrica, e gostas de um estilo como o heavy metal, tens o interesse em fazer-te valer enquanto músico ou compositor e procuras juntar-te a uma tribo da tua espécie, entre aspas, e procuras tocar o tipo de música que gostas, não é? Tens aquela necessidade de te exprimir. Quem gosta de música, não é? Tem sempre essa vontade. Mas era
Era um desejo que até aos meus 21 anos tinha-se mantido só como meu, portanto nunca tinha extravasado para fora ou nunca tinha falado com ninguém acerca disso. O primeiro projeto onde eu entro é com os Inner Blast, por engano. Foi por causa de uma mensagem por engano que o Aquiles enviou e eu disse, epá, eu estou aqui, deixa-me lá ver. Digamos que o espaço que ele usurpava com a guitarra elétrica fazia com que não houvesse necessidade de haver uma segunda guitarra. E portanto, perante essas circunstâncias, acabei por abraçar o microfone. Não diria que fosse um vocalista, acho que era mais um gritarista. O primeiro baixista, neste caso de Ethic Demons, era lá bombeiro comigo. E nas noites de piquete, ele estava lá com uma guitarra e tal, ele começou a tocar e tal, e eu comecei a cantar por cima. E ele disse, olha, estamos a precisar de um vocalista, queres ir experimentar e tal? Eu disse, está bem, bora lá. Na brincadeira, assim foi. Só para teres uma ideia, eu tive 1 ano a trabalhar para comprar um baixo e um amplificador. Na altura, tudo isso custou cerca de 80 contos, já foi há 35 anos ou isso. E só para teres uma ideia, um tipo ganhava 7 ou 8 contos por mês, foi 1 ano a trabalhar para ter isso. O primeiro instrumento foi a minha mãe que me comprou, ainda tenho, é um baixo, um Washburn de 4 cordas, custou 100 contos em 95, pá, ainda é um esforçozinho grande. Nos Açores não havia assim muita oferta e também o que havia era caro, mais uma vez. Os conhecimentos ou as viagens ao continente ajudavam nesse aspecto. A minha primeira bateria foi um bidão de azeite, uma caixa de fruta, um pau de vassoura e um prato de alumínio. Portanto, pá, o meu gosto é esse, quer dizer, foi uma coisa que já nasceu comigo, não sou nenhum virtuoso. Quer dizer, tudo isto depois acabava por ser um processo até a gente conseguir arranjar uma sala que tivesse amplificadores e guitarras para alugar e tal. E, pá, aquilo é... Até hoje só conheço o stop. Assim, para estarmos à vontade, mesmo ensaiar, nunca conheci outro sítio. Inicialmente estávamos 2 pessoas, eu e o Bruno, no meu sótão, na minha casa, mas nada em ambiente de ensaio e banda, era mais compor, esse tipo de coisas. Durante muito tempo toquei nas baterias que existiam nas salas de ensaios e só passado muitos anos de investimento é que fui capaz de comprar a minha própria bateria e isso permitiu-nos mudar para uma sala de ensaios com material nosso, ou seja, que não estava a ser alugado. Tínhamos que andar com o amplificador às costas para ensaiar. Tínhamos que pegar num amplificador pai de 15 quilos e 10 ou 15 quilos e levar o amplificador com a guitarra num autocarro para a sala de ensaios para depois trazer outra vez para trás porque senão chegava a casa e não tinha onde tocar. Antigamente era muito complicado, tinhas que ir a uma loja, não havia esta oferta que há online de Thomann e Music Stores. Os instrumentos atualmente são muito mais baratos, consegues comprar um bom instrumento por menos dinheiro. As coisas não estavam tão disponíveis, era normal fazer 2 viagens de comboio com os instrumentos às costas para ir ensaiar e era uma coisa perfeitamente normal. Coisa que agora há quem o faça, de certeza, mas a ideia que eu tenho é que as coisas são mais gratuitas do que eram. Os instrumentos não eram tão bons, dar um concerto numa garagem era uma coisa normal. A diferença é que havia essa magia no ar, havia esse mistério, havia aquele medo, um certo receio e as coisas tinham mais encanto, como é óbvio, né? Depois um gajo vai crescendo, vai-se desencantando com a vida, basicamente.